Agora é hora da gente falar sobre eleições 2026. Flávio Bolsonaro reforçou ontem a aproximação com empresários e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O senador participou de um encontro na Fiesp e apresentou propostas para a economia. Nos últimos dias, surgiram informações de que a campanha de Flávio teria buscado um acordo com o governador paulista. A ideia seria que Flávio, caso eleito, cumprisse apenas um mandato, abrindo espaço para Tarcísio disputar a presidência em 2030. Nessa segunda-feira, Flávio negou que exista a necessidade de um pacto formal com o governador. Eu perguntei, Tarcísio, como é que nós vamos fazer aqui em São Paulo? Ele falou, está em São Paulo, Flávio, deixa comigo, eu vou ser aqui o seu coordenador, a pessoa do seu lado, não se preocupe com São Paulo, porque a gente tem muito trabalho para mostrar. Antes do encontro com empresários, Flávio Bolsonaro conversou reservadamente com o presidente da entidade, Paulo Scaff. E Scaff deu sinais claros de simpatia pelo projeto apresentado pelo senador. Nós defendemos menor Estado, defendemos mais utilidade, mais competitividade, juros menores, responsabilidade fiscal. Nós defendemos que é necessário que se aproveite esse momento de transformação do mundo e que o Brasil pegue uma velocidade na inovação, na tecnologia, na inteligência artificial. Então, é isso que nós defendemos. Esses princípios, o candidato Flávio Bolsonaro, ele defende esses princípios e isso tem a nossa simpatia. Eu não sou a favor do Estado pesado. Eu não sou a favor de um Estado que fique nas costas dos brasileiros, da sociedade brasileira. Já sei que ele não vai votar. Professor Marcelo Suano, sua análise. São alguns pontos que eu acho relevantes serem destacados. Primeiro, a presença do senador Flávio Bolsonaro na Fiesp demonstra que ele está preocupado em ter um projeto de país em que, na economia, também se contemple o setor industrial. É importante trazer esse ponto por uma razão que, para nós, ela é evidente. Primeiro, você pode ser um preguiçoso e simplesmente fazer o seguinte: vamos acabar com a concorrência e vamos beneficiar fazendo protecionismo para os industriais brasileiros. Ora, onde que está a preguiça? Pelo fato de que eu evito fazer com que esses indivíduos possam crescer, reduzindo a carga que eu vou jogar sobre eles, em especial a carga tributária, estimulando o empreendedorismo. Aí eu faço uma abertura, e a abertura pode trazer concorrentes, mas concorrentes que possam fazer investimento externo direto no Brasil. Ou seja, nós poderemos ter uma política econômica voltada para o setor industrial, estimulando o empreendedorismo, reduzindo a carga tributária e fazendo com que eles possam crescer, sem precisar criar um núcleo competitivo entre eles para transformar o Estado num cliente ou num consumidor, ao invés da sociedade ser o cliente consumidor do produto industrial. E aí fica brigando entre eles quem vai bajular o presidente de plantão. Isso é brilhante. Se fizer isso, nós teremos a implantação de uma economia capitalista, uma economia concorrencial. Esse é o grande sonho para ter um desenvolvimento econômico, além de crescimento econômico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o senador, Flávio, desculpa o ato falho, mas foi apenas um descuido, o senador Flávio Bolsonaro, ele simplesmente, ele apresentou a possibilidade de fazer uma pequena reforma, acabar com aquilo que foi construído pelo Fernando Henrique Cardoso, que foi ele que inventou a reeleição no Executivo. Gerou toda a confusão que nós temos hoje. Se alguém vai dizer que isso decorre de um acordo com o Tarcísio, não procede. Porque ele anunciou isso já no início do ano. Ele disse que uma das coisas que ele queria é acabar com a reeleição. Por qual razão? Porque a eleição atrapalha o processo administrativo de 4 anos. É muito melhor você ter 4 anos ou transformar para 5 anos, que seria justo dentro dessa reforma, ter 5 anos trabalhando para organizar as coisas e criar um herdeiro político que decorra não apenas de vínculos políticos partidários ou familiares, mas que decorra do entendimento de um projeto de país. Essa que é a grandeza. Isso é muito bom, e de forma que ninguém pode falar que isso é um acordo com o Tarcísio, mesmo porque o Tarcísio ele é vinculado a um dado de lealdade por uma razão simples. Ele foi um homem que chegou em público e disse: eu só cheguei onde cheguei graças a sua excelência o presidente Bolsonaro, senão não teria a chance de me tornar o que me tornei. O nome que se dá para isso é gratidão, e o caráter das pessoas também é medido pela gratidão que eles expressam publicamente. Agora eu quero ouvir a nossa operadora do direito, Guta Pini, sobre a próxima notícia.
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionará o TSE para investigar uma suposta ação coordenada de perfis que publicam críticas ao governo federal sobre o preço dos alimentos. O levantamento da equipe petista aponta mais de 20 influenciadores com conteúdos semelhantes, levantando suspeitas de disseminação inautêntica e coordenada. Alguns influenciadores teriam recebido doações de empresários ou canais de aliados de Flávio Bolsonaro depois dessas publicações. A acusação será analisada pela Justiça Eleitoral, que já observa uma escalada na judicialização das disputas nas redes sociais, especialmente entre Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Agora, Guta Pini, tem esse detalhe aqui que eu quero ouvir você. Levantando suspeitas de disseminação inautêntica e coordenada. A acusação é extremamente grave, mas o detalhe, será que precisa... E aí eles apontam que tem ali um momento em que esses 20 influenciadores, não temos aqui os nomes desses 20 influenciadores que o PT alega que estariam nessa ação coordenada, que eles agem da mesma forma, apresentam as mesmas informações, enfim, colocando como se isso daí fosse uma ação coordenada. Será que precisa de uma ação coordenada mesmo para a gente poder provar por A mais B que o preço dos alimentos de fato subiu e subiu muito nos últimos tempos? Esse é o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula. Isso faz parte do dia a dia de todos nós que vamos ao supermercado e acabou que organicamente as pessoas começaram a falar sobre isso também nas redes sociais. Então a gente vê mais uma vez essa tentativa de interditar o debate. Então eu não me surpreenderia se daqui a algum tempo viesse aí uma decisão, mais uma resolução do TSE de que esse é um novo assunto que não pode ser falado. Nós já vivemos sob um regime no Brasil que é muito arriscado você tratar sobre processo eleitoral, sobre urna eletrônica, sobre voto impresso, e agora esse novo tema que surge aí, porque de fato é algo que atrapalha e muito a campanha do presidente Lula, porque quem não se recorda que ele, durante a sua última campanha, dizia que o povo ia voltar a comer picanha, falou sobre a questão econômica do país e isso não se realizou, né? Inclusive teve até aquela jornalista que dizia os aeroportos vão voltar a ficar lotados, vai parecer rodoviária, e não foi isso que aconteceu. E eu, inclusive, sou uma prova disso, porque a minha família é de Rondônia, eu moro no Mato Grosso do Sul e eu ia com alguma frequência para Rondônia, mas agora tá, de fato, impossível de visitar minha família lá, os preços são realmente absurdos. Então, essa questão econômica, em especial, essa questão do supermercado, que é o dia a dia, é o grande calcanhar de Aquiles. O Lula, conseguindo ou não a proibição desse conteúdo na internet, as pessoas vão continuar indo ao mercado sem conseguir encher o carrinho. Agora, Guta e professor Marcelo Cioni, você que nos acompanha. Por outro lado, a campanha do Flávio Bolsonaro acionou o TSE contra o ministro da Fazenda, Dário Durigan, e também contra Lula. A acusação é que Durigan estaria usando agendas institucionais para fazer campanha para Lula. A representação sorteada para o ministro André Mendonça pede que o Ministério da Fazenda preserve e apresente registros eletrônicos e documentais, incluindo agendas, dados de viagem e custeio, especialmente referentes a um compromisso em São Paulo em 17 de agosto. A campanha de Flávio também solicita que Durigan seja impedido de participar do programa Globo News Debate como representante de Lula, alegando que a sua participação em eventos, como a Conferência do Santander, o caracteriza como porta-voz da campanha, configurando conduta vedada, Suano. Primeiro, a questão do Durigan estar fazendo campanha. Isso é evidente. Isso ninguém pode negar. Está absolutamente certo. Ele está fazendo campanha. Ora, quando ele chega e fica apresentando o projeto de governo, o planejamento, a economia, aquilo que se deseja para o futuro, se tudo aquilo que estiverem fazendo agora não for alterado, isso é uma campanha eleitoral, praticamente está pedindo voto. Isso é evidente. Segundo, o que o senador Flávio Bolsonaro e a campanha dele, ou seja, sua equipe de campanha estão solicitando, também é legítimo, está dentro da lei e está certo. Tem que fazer mesmo. Mas tem um ponto.
o que respalda a necessidade de fazer essa pequena reforma política e acabar com a reeleição. Como é que você vai impedir que haja uma campanha eleitoral dos membros do governo quando eles vão conversar sobre a política econômica, ou a política de saúde, ou política de educação? Isso está dentro da lógica, porque infelizmente existe essa porcaria chamada reeleição. E aí não tem como afastar. O que nós vemos é apenas uma situação de total esquizofrenia. Mas essa esquizofrenia é gerada pelo sistema político brasileiro, pelo nosso sistema eleitoral, pelo nosso sistema partidário, pela lógica de eleições que forem criadas que não leva a lugar nenhum, só leva a que as pessoas busquem o poder para continuar no poder. Aí você não tem como impedir que ministros, exceto se mandar calar a boca, fiquem fazendo propaganda eleitoral. Mas a lei diz que ele não pode. Então, como é que você vai fazer? Resta apenas ao candidato que é da oposição ou que está concorrendo dizer, ele não pode fazer isso porque está na lei. Quem que vai decidir se encerra ou não? É nada mais nada menos que sua augusteza, sei lá, um termo que o ministro qualquer, seja do TSE, seja do STF, decida. Veja bem, de acordo com aquilo que me interessa, eu vou considerar que sim, isso é propaganda. Mas se não me interessar dizer que é propaganda, o que eu faço? Eu vou pedir um tempo para refletir. E esse tempo pode durar apenas 45 dias. Infelizmente, é essa esquizofrenia que nós vivemos que faz com que o senador esteja certo, mas que não tem como você evitar. Porque os ministros e as autoridades do governo atual são obrigados a falar sobre porcaria de acordo com o que a imprensa solicita e acabam fazendo a propaganda. Perceberam a esquizofrenia? O senador está certo, a equipe está certa. Mas não tem como evitar porque o sistema permite esse tipo de imundícia eleitoral. Agora são 8h49 no horário de Brasília e Lula está adotando uma estratégia, digamos, cautelosa para as eleições de 2026. O que ele está fazendo? Ele está evitando visitar estados onde há múltiplos candidatos disputando o apoio dele. O objetivo é minimizar atritos entre aliados e focar na construção de um palanque nacional coeso para sua campanha à reeleição. Pernambuco, Paraíba e Maranhão são os principais exemplos dessa situação, onde o presidente busca equilibrar o apoio a diferentes grupos locais. A equipe de Lula considera crucial manter uma forte margem de votos no Nordeste, dada a expectativa de que o PL possa se destacar em estados como São Paulo e no Rio de Janeiro. Guta. Essa é uma região que a direita precisa olhar no longo prazo, porque senão a cada eleição nós vamos continuar comentando o de sempre, que o Nordeste acaba sendo um reduto eleitoral do petismo, é lá que ele ganha. Há muita gente, sim, no Nordeste que entende esse governo populista do PT, mas a grande questão é que boa parte dos beneficiários do Bolsa Família estão lá. E os governos petistas acabam utilizando esses programas sociais como uma grande armadilha para esse público, tornando-os reféns, tirando da população esperança de dias melhores, de que as pessoas podem viver sem essa ajuda do governo. Então, isso é uma estratégia, isso não é um método. E é um método que tem sido bem sucedido nas últimas eleições, em que o PT se sagrou vitorioso. Vamos lembrar, nas últimas eleições teve um intervalo ali com Michel Temer, por conta do impeachment da Dilma, e depois o presidente Bolsonaro, mas foi um intervalo mínimo. E depois o Lula voltou e agora o Lula está à frente nas pesquisas. Claro que existe muita desconfiança em relação às pesquisas, mas o que nós temos de dados hoje são esses, ele despontando ali como um primeiro colocado no primeiro turno e ali dentro da margem de erro no segundo turno com o candidato Flávio Bolsonaro. Então, é uma região que precisa ser olhada. É um ambiente em que há muito espaço para o crescimento das ideias liberais, das ideias conservadoras, que são ideias que colocam o indivíduo como protagonista da sua vida. Então, não é uma questão de PT ou PL, é uma questão qual que é a ideia que embasa a plataforma do governo, que está ali disputando o voto desse eleitor. E a história da civilização mostra que onde as ideias liberais conservadoras são implementadas, a vida das pessoas melhora, a pobreza diminui, existe o empreendedorismo, enfim, toda a questão de liberdade econômica. Essas ideias precisam encontrar
um solo para que elas possam crescer também no Nordeste, que é uma região linda, com um povo trabalhador e que merece o melhor. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.